Seja na paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo por mais esta oportunidade. Hoje nós vamos ministrar o culto de domingo, que é o culto da família e adoração a Deus, ao qual em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero que todos os amados da igreja, da comunidade evangélica servo do Senhor, e todos os amados que tiverem acesso a esse vídeo, possam estar cumprindo aquilo que Deus colocou no nosso coração como orientação, para que todos fizessem culto na sua casa. Mesmo aqueles amados e amadas que têm dificuldade de entender a palavra, a gente pediu para que você ore, pedindo discernimento pelo Espírito Santo de Deus, mesmo que não consiga, de repente, interpretar a palavra pelo Espírito Santo, mas que você venha buscar o Senhor em Espírito e verdade, adorando ao Senhor, orando, fazendo a leitura das Escrituras, porque essa foi a orientação. A gente pode estar com espaço fechado, mas eu deixei bem claro para a igreja que o nosso lar a gente vai prestar culto. Por mais que vocês tenham acesso aos cultos de terça, de quinta e de domingo que nós estamos fazendo, eu orientei para a comunidade evangélica serva do Senhor que todos fizessem culto na sua casa. Por que isso? Porque essa foi a orientação do Senhor. Deus não tirou você do teu trabalho, não tirou você da sua escola, das suas viagens, onde você de repente fazia algumas coisas para você ficar do mesmo jeito. Deus se uniu com a tua família para você prestar culto para Ele. É o momento de, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles amados que moram dentro da sua casa, que não vão para a igreja, ter a oportunidade, através da sua vida que serve ao Senhor, de prestar atenção no que Deus está fazendo. É o momento que o nosso Deus está vindo com juízo, sim, mas para aproximar essas almas para o reino dEle. Em nome de Jesus, que você venha, pelo poder do santo nome do Senhor Jesus Cristo, se voltar para a palavra de Deus. Amém? Agora nós estaremos adorando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você possa adorar ao Senhor em Espírito e verdade junto conosco, em nome de Jesus. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a Ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia! Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Aleluia a Deus. É maravilhoso, Senhor. A minha oferta Deus grandioso. ofereço
fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh Senhor, aleluia, Senhor, glória, Amém, igreja? Amém. Você serve um Deus que é fiel Glória a Deus. e Ele está no nosso meio. Amém. Ele está no nosso meio porque você está sentindo alguma coisa? Aleluia. Ou porque a palavra de Deus fala que onde houver 2 ou 3 reunidos, o nome dele se faz presente? Amém. Então você pode não estar sentindo nada, mas Ele está aqui no nosso meio. Maravilhoso. Porque a palavra nos garante dessa forma. Glória a Deus. Amém? Você tomou posse da palavra? Amém. Então vamos estar meditando num texto conhecidíssimo. É 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, abre a sua Bíblia também na sua casa, os amados da igreja. Mais uma vez quero falar com os irmãos da comunidade evangélica Servo do Senhor, para que vocês realizem culto nos seus lares, que vocês prestem atenção na palavra, multipliquem no meio da sua parentela, somente para os amados que ainda não se decidiram, né? Estar conosco, na presença de Deus, para que sejam alcançados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos irmãos procuram, quero apresentar a Deus essa ministração. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, peço a Ti por Tua misericórdia, usa a minha vida, Senhor, para ministrar a Tua santa palavra. Fala conosco de uma maneira clara e concisa, onde nós possamos ouvir a Tua voz, meu Pai. Tira, meu Pai amado, todo ouvido tampado, Senhor, pelo muitas vezes a influência do inimigo, Pai, que não permite que o Teu filho e a Tua filha consigam entender o Teu recado. Então eu repreendo, meu Pai amado, que todo mal venha, meu Pai amado, bater em retirada, e que todos possam ser abençoados por Tua santa palavra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz Amém. O tema da pregação de hoje é a provisão de Deus em tempo de crise. A provisão de Deus em tempo de crise. Amém. 1 Reis, capítulo 17. Vamos fazer a leitura então, meus amados. Diz a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive, Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro,
E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que bebo. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Conhece tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: O Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Então presta atenção. A gente colocou como título: A provisão de Deus em tempo de crise. Por que isso? A primeira situação que a gente precisa avaliar é quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus libera uma palavra. A palavra de Deus fala assim que a minha boca pode trazer bênção ou pode trazer maldição. Então eu preciso tomar cuidado muitas vezes a maneira como eu me coloco para estar liberando uma palavra. É lógico que nessa situação, a gente vê no primeiro versículo, e diz dessa forma: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, e nesse ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vamos prestar atenção no que está falando esse versículo? É um versículo muito forte, um versículo muito sério. Esse homem liberou uma palavra para aquele rei Acabe, falando que não iria chover por algum tempo. E aí a gente presta atenção. Será que o homem de Deus pode liberar palavras como essa? O que eu quero que você entenda é que por detrás da palavra que esse homem liberou, tinha a afirmação de Deus. O que eu quero dizer sobre a afirmação de Deus? Deus estava observando, e por isso usava o profeta Elias, e o povo do Israel estava se corrompendo. Então, esse momento da história, falam que o povo de Israel estavam também seguindo a Baal. Então eles não estavam nem do lado nem do outro. E Deus, vendo essa situação, e o meio de chamar a atenção de todos, foi usando a vida desse profeta para causar ali durante 3 anos e meio uma seca muito grande. E aí a gente medita o que ele falou aqui para aquele povo. A gente está vivendo uma situação nesse momento. Não
sei se foi algum homem que liberou alguma palavra, mas eu creio que também é o juízo de Deus. E o juízo de Deus veio para que a gente pudesse parar com tudo que a gente estava fazendo, com as nossas correrias, com as nossas ansiedades, com as nossas vontades, para que a gente se voltasse dentro de uma casa, confinados, a buscar a presença dele novamente. Muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus. E muitas vezes, mesmo vivendo o propósito de Deus, a gente não tem atitude, às vezes, que nos leva a ficar na presença de Deus. E o que eu estou vendo aqui nesse texto, que você já viu, é um texto bastante conhecido, é que o profeta não falou no nome de Deus, ele falou no nome dele. Mas quando ele falou no nome dele, quem estava por trás da fala dele era o próprio Deus. Mas aí a gente vai ver o versículo seguinte. Presta atenção no que Deus está falando. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Veio a ele quem? A palavra do Senhor foi para quê? O profeta Elias. E olha o que Deus falou. Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. E há de ser que beberás o ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Aí eu falo para você. A gente já ministrou uma palavra a respeito disso. Sobre os amados que Deus colocou no coração e deixou a porta da igreja aberta, sobre os amados que fecharam a porta da igreja e sobre os mensageiros itinerantes. E aí eu falo para você, esse homem teve fé? Teve na igreja, porque ele liberou uma palavra. Só que o próprio Deus fez o quê? Pediu para que ele ficasse junto com o povo? Não. Pediu para que ele fosse até o riacho, que ele se escondesse. Aí eu falo para você, esse homem não tinha fé? Por que ele precisou fugir do meio do povo? Se o próprio Deus chegou e usou a vida dele para que ele ministrasse a palavra. Então eu não estou aqui criticando quem abriu ou quem fechou. Mas a gente tem muitos argumentos na palavra de Deus para saber que existe um tempo determinado para todas as coisas. Com certeza aquele homem liberou uma palavra. E com certeza ele seria perseguido. E Deus, vendo o que poderia acontecer com o profeta, Deus mesmo já falou, vai para tal lugar e fica lá. Lá vai ter água e eu vou te sustentar através dos corvos. Quem acredita na palavra de Deus? Amém. Dá para a gente entender? Porque ele ficou escondido o tempo inteiro? Não. A gente sabe, vendo os outros capítulos, o que aconteceu. Mas o que Deus está falando aqui na palavra é que mesmo no momento que a seca veio e começou trazer grandes adversidades para o povo de Deus e também para os outros povos, o profeta dele não estava passando necessidades, porque Deus estava suprindo. Sabe o que significa isso? E quando eu estou na direção de Deus, na obediência do Senhor, por mais que a crise venha, Deus vai me manter e vai me sustentar. É o que vai acontecer com muitos crentes que são justos, com muitos crentes que estão no caminho e na vontade, no centro da vontade do Senhor. Porque como é que Deus vai pedir para você fazer algo e não vai te manter de pé? Eu já dei testemunho do que aconteceu comigo, mediante os 4 anos que eu fiquei fora da empresa e a maneira como Deus atuou na minha casa e na minha família, porque Ele falou que me queria mais tempo na obra dEle, e quando Deus quer você mais tempo na obra dEle, Ele não vai te manter, Ele não vai te suster, Ele não vai chegar e mostrar para você aonde Ele vai te socorrer, como fez com este homem. Então Ele falou, olha Elias, vai para aquele ribeiro, que lá você vai ter água e eu vou dar ordem aos corvos para que mande alimento para você. Mandou qualquer coisa para ele? Não, os corvos levavam carne. Sabe por quê? Porque ele desafiou ali, não verdade o povo, mas desafiou os profetas de Baal. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que Baal poderia mandar chuva. Quem está entendendo aqui? Deus sempre vai usar as nossas vidas para ir na contramão daqueles que acreditam no que vem. E a gente que, na verdade, acredita no Senhor, a gente acredita nessa palavra pela fé, não pelo que a gente vê. Amém? E a fé, diz a palavra de Deus, que sem obra é morta. Então esse homem falou, deu as costas e Deus falou, vai para esse ribeiro. Só que se você for ver o próximo versículo, o que a palavra de Deus diz? Foi, pois, e fez conforme a palavra porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E olha só, a promessa de Deus se cumprindo. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne e bebia do ribeiro. Você vê que Deus ele nunca faz obra pela metade. Como é que Ele vai te dar um alimento e vai deixar o resto de você passar fome? Sabe o que diz a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo? Em Josué 24:15, antes da gente comentar aqui. Porém, se vos parece, não, essa eu vou falar mais para frente.
em Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o... Quem disse isso? O próprio Deus. O que você entende disso? E quando a gente está na direção do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, por mais que a situação fique difícil, a gente veja situações ruins ao nosso redor, Ele vai estar mantendo aqueles que são justos. Por quê? Porque está fazendo a vontade de Deus. E o que a gente está vendo na palavra aqui? A promessa de Deus se cumprindo na vida de Elias. E aí, no versículo 7, sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Tem momentos, meu irmão, que mesmo a gente na direção de Deus, as adversidades parece que também quer nos atingir. Porque quando a gente está pregando a palavra de Deus, como a gente está fazendo aqui agora, e a gente está unido para prestar culto ao Senhor, e a gente presta atenção, o profeta liberou uma palavra, não foi? E a palavra é que não chovesse. Então é lógico, depois de 3 anos o ribeiro secou. E aí Deus abandonou Elias? Deus nunca abandona aqueles que o servem. Deus nunca abandona aqueles que o obedecem. E a gente está vivendo o que hoje? Uma situação onde a gente repete mais um. Já tem pessoas desempregadas. Já tem pessoas que imaginam que vão ficar desempregadas. Já tem salários que estão sendo reduzidos. Já tem pessoas que já faliram. E é no momento de crise. Mas eu acredito que como profeta Elias existem muitos homens e mulheres de Deus justos. Onde Deus está colocando a mão e está mantendo. E está sustentando. E vai sustentar enquanto essa crise perdurar. Sabe por que isso? Porque Deus faz diferença de quem serve e quem não serve. E aqui Elias fazia diferença. Era só Elias contra todo aquele povo. Mas Deus cuidou só de Elias. Porque foi liberada uma palavra. E aquela palavra veio da boca de Deus. Porque se fosse da boca do homem e não fosse a vontade do Senhor, com certeza Deus não honraria. Então o que Deus orientou para ele? Vamos ler o próximo versículo. Olha o que diz a palavra de Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, mais uma vez, assim como veio a primeira vez, vai para o ribeiro, agora veio outra palavra do Senhor e falou, ó, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. O que significa isso? O ribeiro secou, mas eu já estava preparando uma outra provisão. Quem está entendendo? O teu ribeiro pode até ter secado, mas Deus está abrindo uma outra porta. O teu ribeiro pode até ter secado, mas Deus está preparando uma situação nova para poder manter o teu sustento. Então o que eu quero que você entenda, por mais que a gente imagine, a gente fique meditando no texto e a gente acredite que é só a parte material, eu não estou falando só da parte material. Muitas vezes a gente está aqui agora no meu lar junto com a minha família pregando a palavra para poder enviar a palavra para você. A porta da igreja fechou, mas a igreja, a porta do espaço que a gente faz os cultos fechou, mas a igreja é você. E a palavra está indo até você. Então quer dizer, você não está recebendo naquele espaço, mas está recebendo através dessa gravação e está entrando dentro da tua casa. Deus sempre vai preparar meios para poder nos alimentar. Por isso que ele fala na palavra dele que nem só de pão viverá o homem. Quem está entendendo? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então quando Deus libera uma palavra, ele está liberando também uma provisão. E foi o que aconteceu na vida do profeta Elias. Quem está entendendo a palavra? E aí então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou, e ele lhe disse, traze-me, peço numa vasilha um pouco de água que beba. Como é que ele acertou, meu irmão? Da primeira já, que era aquela mulher que ia sustentar ele. Às vezes a gente tem que parar e prestar atenção, né? Será que só existia essa viúva? Eu tenho muitas outras. O que eu quero que você entenda, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando a palavra vem do Senhor, Ele vai te levar para o lugar certo. Glória a Deus. Você pode procurar o que você quiser, ir para o lugar que você quiser, tentar o que você quiser, fazer da forma que você quiser, mas se não é a palavra de Deus, então você vai ficar procurando. Agora, quando vem a palavra de Deus para te guiar, Ele te leva direto no que você tem que fazer. Quem está entendendo aqui? Amém. Amém? Muitas vezes o inimigo vai querer te mostrar uma outra coisa. Vai falar, ó, não vai dar, não é desse jeito, não é por aí.
Mas se aquela porta que Deus abriu na sua vida é para você, por mais que Ele tente te enganar, o Espírito Santo vai te levar e vai colocar nas suas mãos a provisão que veio da parte do Senhor. Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. Eu tenho meu genro que chama Rodrigo. E outrora ele estava desempregado, procurando emprego e por muito tempo fazendo isso. E chegou a oportunidade de uma empresa maior. Só que quando ele chegou ali na agência, falaram que ele tinha que mandar pela internet e fazer isso e fazer aquilo. Mas ele insistindo e estava separado e estava buscando a Deus. E a mulher, para ele, abriu ali uma exceção e acabou fazendo a inscrição dele. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, só tem mais de 3 anos na empresa. Aleluia. Por quê? Porque aconteceu como o profeta Elias. Por mais que o inimigo se levantou tentando enganá-lo, impedir que ele recebesse a bênção, Deus colocou nas mãos dele aquilo que parecia ser impossível. E hoje ele está empregado. Aleluia. Eu quero falar para a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que quando é de Deus tem concordância. Quando é de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente tem convicção e a gente vai atrás e recebe a bênção. Então, em nome de Jesus, o profeta Elias foi direto nessa viúva, porque o Espírito Santo mostrou para ele que era ela que ia manter ele. Então, o que eu quero falar para a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem momentos que Deus preparou a porta, uma bênção na tua vida, mas o inimigo vem com outras, para querer te confundir, te tirar daquilo que é para você. Então, preste atenção no que a palavra está falando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, provisão em tempo de crise. Provisão em tempo de crise vem das mãos do Senhor. E quando vem das mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que abraçar e tomar posse daquilo que Deus me deu em nome de Jesus. E fazer o meu melhor enquanto Ele não prepare uma outra fonte. O que eu quero falar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo é que o profeta foi. Só que qual a situação que ele viu? A mulher falou que só tinha um bocado de farinha e um pouquinho de óleo, que ela ia fazer um bolo, ia comer com o filho e ia morrer. Mas a palavra do profeta foi liberada. Olha, faz primeiro para mim e depois você faz para vocês, porque o meu Deus falou que não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, enquanto não cair chuva. Sabe o que significa isso? Eu tenho que dar ouvido à palavra do profeta. E quando eu ouço a palavra do profeta, porque só vai discernir quem tem o Espírito Santo de Deus, por mais pareça que eu vá perder alguma coisa, eu só ganho na presença de Deus. E aí eu tomo posse do que foi falado. Se fosse outra viúva que não tivesse Deus no coração, ela não ia dar ouvido, ia fazer, comer, ia morrer junto com o filho. Mas aquela mulher sabia, olha, eu tenho pouquinho, mas é Deus que está falando para eu dividir o que eu tenho. Então se eu dividir o que eu tenho, depois não vai faltar mais. Sabe o que eu quero falar com vocês, crente? Pode ser pouquinho esse tempo que você tem para falar da palavra de Deus para quem está do teu lado, mas libera a palavra, porque a palavra de Deus fala assim, que ela não volta vazia. E se ela não volta vazia, aquela vida vai ser alcançada pelo poder de Deus. Mas eu não sei orar. Ore o que você souber orar, porque Deus vai estar colhendo a tua oração. O que eu estou falando aqui, que o pouco para Deus é muito. Quem está entendendo aqui? Amém. Glória a Deus. Olha, como é que a gente vai alimentar esse povo, diz a palavra de Deus. Olha, veio um jovenzinho, tem ali 2 peixinhos e 5 pães. Mas para essa multidão, Senhor, vamos agradecer a Deus. E ali Jesus multiplicou. Deus fiel, E alimentou a aleluia. multidão. Sabe o que Deus está falando aqui? Que o pouco, que muitas vezes você olha e parece que é pouco, Deus vai multiplicar se você estiver na obediência. Amém. A viúva entendeu isso. E ela cedeu. E aconteceu o quê? Não faltou mais nem o azeite nem a farinha, enquanto não começou a chover de novo. Só que presta atenção, a gente já teve 2 milagres aqui. No primeiro, Deus sustentou ali, ó, o nosso profeta. No segundo, quando acabou, ele falou, vai para outro lugar, que eu vou te sustentar através da viúva. Muitas vezes o teu socorro vai vir de onde você não espera, crente. O teu socorro vai vir de onde você não espera, crente. Quem está entendendo? Amém. Você está muito preocupado, muito ansioso, com muito medo, está ali pensando o que vai acontecer amanhã. E como eu falei na outra palavra, basta o mal para cada dia. Quem está entendendo? Amém. Amém? Quem é que vai te sustentar? Quem é que vai prover na tua vida? É Deus, se você estiver entendendo o que eu estou ministrando aqui hoje. Deus só fez tudo isso, irmão, para chamar a atenção do povo que estava dividido.
e não estava mais servindo ele fielmente, estava dividido e servia a Baal. Cadê Baal para mandar chuva, já que ele tem poder para fazer isso? Muitas vezes você duvida do teu Deus, o que ele está fazendo na tua vida, da forma como ele está cuidando. E eu estou aqui como profeta de Deus, liberando uma palavra na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Deus, em nome de Jesus, que sustentou o profeta, vai te sustentar também. Amém? Agora deixa ele fazer da maneira que ele deve fazer na minha e na tua vida, porque muitas vezes a gente fica escolhendo a maneira como Deus vai fazer o milagre. Meu irmão, Deus faz o milagre da forma como ele quer e não se explica, tá entendendo? Tem uns que ele chega e coloca lá, de repente, o lodo e manda lavar, enxerga, muitas ele fala para enxergar, o milagre vai acontecer na minha e na tua vida, mas é ele que vai determinar a maneira como vai acontecer. Então, em tempo de crise, se eu estiver com Deus, obedecendo a Deus, confiando no Senhor, entenda, ele vem com a provisão na minha e na tua vida. Quem está recebendo a palavra? Amém, igreja? Amém. Mas o profeta não estava escondido? Acho que ele tinha pouca fé, né, irmão Antônio? Não, ele obedeceu a Deus. E quando eu obedeço a Deus, mesmo olhando para a situação que parece que não vai me dar nada, lá eu estou recebendo a bênção do Senhor. Quem está entendendo isso? Amém. Só que a palavra de Deus prossegue. E o que a gente viu aqui? A gente viu que o menino da viúva ficou doente e morreu. Mas você entende uma coisa? Se nós estivéssemos as igrejas abertas, e é a nossa vontade fazer isso, eu não estaria aqui gravando essa pregação. E eu confesso para vocês que essa pregação alcançando um número maior de pessoas do que se eu estivesse dentro da igreja. Eu tenho que ser humilde para reconhecer isso. Se o profeta Elias tivesse ficado lá recebendo só a bênção da parte do Senhor sossegadão, ele não teria levado a palavra para a mulher, para a viúva. E muitas vezes Deus está usando essa situação para que eu, servo dele, possa estar alcançando a tua vida através dessa palavra. A viúva foi alcançada através de uma palavra. E ela recebeu a palavra. E o fato de ela receber a palavra, ela foi abençoada. Então eu creio que Deus parou o mundo para que muitas pessoas como eu pudessem fazer de outra forma para alcançar a tua vida. Aleluia. E eu quero ser um profeta na tua vida. Deus que permitiu você estar dentro da tua casa. E você está olhando para o teu armário agora e está vendo que está faltando as coisas. É o mesmo Deus que quer que você receba essa palavra para ele multiplicar e chegar com socorro na tua vida. Eu quero ser o profeta de Deus na sua vida hoje. Assim como ele mandou Elias até a viúva. Está entendendo? A provisão vai vir na tua vida de uma maneira que você não espera. Aleluia. Seja obediente, seja fiel. Amém? Muitas vezes a gente olha para a situação, mas a gente não olha para Deus. E quando eu olho para a situação, ao invés de eu ter força para continuar caminhando, eu desisto. Então, eu estou olhando, a situação está difícil. Mas eu vou continuar olhando para o alto e para o monte de onde vem meu socorro. Porque de lá vai vir a minha resposta. Só que o inimigo não desiste. E essa mulher não tinha que ser só alcançada na vida material. Ela, a princípio, quando recebeu a bênção, ela foi obediente. Mas diz a palavra de Deus que o filho dela morreu. E ela falou com o profeta: pô, mas você veio trazer a minha iniquidade perante a mim? Que até meu filho tiraste. Então quer dizer, ela olhou que o profeta liberou, mas ao mesmo tempo falou: por causa de você eu perdi meu filho. E quando ela fala de iniquidade, ela fala de pecado. E aí o profeta chegou e foi clamar a Deus. Porque ele estava lá porque Deus tinha enviado. O que eu quero falar para você é que muitas vezes a gente é enviado para lugares para fazer a vontade do Senhor. Eu estou chegando à tua casa agora através desse vídeo. E coisas boas podem acontecer, como coisas ruins podem estar acontecendo. E você associar a ministração do que eu estou falando aqui a esse momento que você está vivendo. Só que o homem de Deus fez o quê? Clamou a Deus. Foi sobre o menino e o menino não voltava. Até que ele clamou de novo e o menino reviveu. Primeira ressuscitação dentro da palavra de Deus. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Amém? Sabe o que eu quero falar para vocês através desse texto? Que a mulher olhou para ele e falou: agora eu reconheço que você é profeta. Então quer dizer, o que aconteceu primeiro para ela não teve nenhuma importância. Eu não sei se eu já ministrei na tua vida a palavra do Senhor, se você está recebendo pela primeira vez. Eu creio que Deus já fez um milagre na tua vida e quer fazer outro milagre na tua vida. Mas muitas vezes, para você reconhecer que é um homem de Deus que está falando, ele permita que palavras sejam liberadas e que a gente clame ao Senhor com o nome dele ser glorificado. Quem está entendendo a palavra? Amém. Amém? Então o que aconteceu? Ela reconheceu que realmente ele era profeta. E que a palavra que saía da boca dele realmente vinha de Deus. Quem está entendendo aqui? Amém. Só que Deus está falando para mim e para você agora.
Se você ficar dividido entre a palavra de Deus e a sua ansiedade e a sua vontade, essa crise vai perdurar. Quem está entendendo? Amém. Diz a palavra de Deus, se for para o capítulo posterior, capítulo 18, que o profeta foi enviado. Deus falou, olha, agora eu vou mandar chuva. Só que antes de ele já orar para cair chuva, ele precisou enfrentar ali mais de 400 profetas de Baal. E ali ele fez um desafio. E dentro do desafio, eles montaram um altar. E o Deus que fosse Deus verdadeiro tinha que mandar fogo para consumir o holocausto. Dizem que aqueles homens de Baal se reuniram e ficaram ali mais da metade do dia. E não veio resposta nenhuma. Diz que o profeta Elias foi e organizou o altar e clamou a Deus, e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Sabe o que aconteceu? Todo o povo estava vendo. E eu quero falar para a igreja, agora que eu senti o Espírito Santo de Deus. Um grande sinal da parte do Senhor virá sobre a terra. Amém. E esse sinal vai mostrar para você o que está acontecendo agora. E ele vai desmascarar o inimigo para falar que ele é Deus. Porque você está acreditando em coisas que você não aprende na palavra. Você está confiando na idolatria, na imagem, no homem, no dinheiro, isso, naquilo. E está esquecendo do Deus que te sustenta. Aleluia. E Deus vai mostrar para você que está vendo esse vídeo. Ele continua sendo Deus. Está entendendo? O mesmo Deus que levou para o ribeiro, levou para a viúva. E agora ia usar o mesmo profeta para tirar a força do inimigo. Quem está entendendo? Aleluia. E aí o que aconteceu? Mandou matar todos os profetas de Baal à espada. E aí veio água para poder acabar com a miséria? Não. Ele precisou ir orar. Sabe o que acontece? Eu tenho que me unir com a igreja, todas as igrejas que somos nós, clamar a Deus para acabar com o que está acontecendo agora. E que Deus socorra muitas vidas que estão na miséria, ou estão partindo para isso, como a gente viu nesta palavra. Mas eu também tenho que continuar orando para Deus entrar com provisão, porque a água vem e a provisão na vida daqueles que estavam morrendo. Então eu quero ser profeta na tua vida mais uma vez. Se una conosco pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Multiplica e envia essa mensagem. E entenda o que foi liberado aqui hoje. Foi liberada a palavra de Deus. Por isso que eu falei que ia estar lendo um outro texto. E eu tenho separado aqui para que vocês entendam. Chegou o momento que Josué falou ali para o povo. No capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara isso na tua casa. Se hoje existe uma divisão e essa luta veio por causa dessa divisão, começa a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que eu estou falando mais uma vez? De família. E quando a família se une num único propósito, que é prestar culto ao Senhor, Ele vem com socorro. Ele vem com a provisão e ele mostra o oculto e o escondido. Aquele povo estava sendo enganado por Satanás, por isso estava se dividindo. Quando a gente não está firme com o Senhor, irmão, qualquer conversa que vem, nos tira da presença dele. Mas se a gente estiver firme na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, a gente vai ter discernimento para entender o que é bom e o que é ruim e tomar a decisão correta. Deus fez tudo isso, honrou a palavra daquele homem, deixou parar de chover, para que o povo enxergasse que só ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas tem pessoas que estão sendo enganadas aí por falsos profetas, tem pessoas que estão sendo enganadas por seitas que existem nesse mundo e ainda estão perdidas. E hoje, o que é a tua seita? O que é o teu Deus que você serve pode fazer pela tua vida? Nada. Estamos aí no mesmo barco, mas Deus faz diferença daquele que serve e daquele que não serve. Por isso que ele está falando: se você quiser continuar seguindo os seus deuses, continua, mas eu vou declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Receba essa palavra e grave tudo que foi liberado aqui hoje. O nome do Senhor vai ser glorificado através das vossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço, Pai, a sua bênção, a sua proteção e o seu revestimento em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz: Amém. E graças a Deus.